Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série O Grande Conflito, capítulo 5, John Wycliffe, que eu vou falar, que era desse importantíssimo mártir que foi perseguido, que era pela Igreja Católica Romana na Idade Média. E vou ler o que a serva do Senhor Ellen G. White ela falou sobre esse importantíssima pessoa, esse importantíssimo homem que começou a reforma protestante na Idade Média. Era a partir dele que começou a reforma protestante, porque ele inspirou mais pessoas a dar sequência na reforma. Então quero falar desse assunto, mas primeiro eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e preciso da ajuda de vocês para compartilhar o conteúdo do meu canal. Eu preciso muito da ajuda de vocês, para vocês divulgarem o meu canal. Quero compartilhar os meus vídeos e expandir os meus vídeos para todas as pessoas que vocês puderem. Eu preciso da ajuda de vocês, tá ok? Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol, o sábado do Senhor. Que não é mais hoje a sexta-feira, sim o sábado do Senhor, de pôr do sol ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor ao Senhor, meu Deus. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje para fazer mais um vídeo. Era para falar desse tema maravilhoso, falar sobre John Wycliffe, que começou a aceitar o Senhor, que começou a ler a Bíblia Sagrada e aceitar o Evangelho, e começou também com o pontapé da reforma contra a Igreja Apostólica Católica Romana, que perseguiu os cristãos na Idade Média. Por isso, meu Deus, venho aqui relatar essa história. Muitos me criticam, Senhor. Muitos falam que esse livro é heresia, que é o livro do grande controvérsia, o grande conflito. Por isso, meu Deus, mesmo assim eu vou continuar editando, vou continuar falando, porque este livro é a verdade. Que o Senhor transmitiu isso para a serva do Senhor Ellen G. White. Por isso não vou parar de ler, não vou parar de falar, não vou parar de transmitir esta mensagem. Por isso, meu Deus, preciso da ajuda do Senhor para ficar comigo nesses minutos e segundos. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa transmitir esta mensagem para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso eu agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. John Wycliffe, capítulo 5 do livro Grande Controvérsia, que também pode ser Grande Conflito, que são os mesmos livros. Antes da reforma não havia senão poucos exemplares da Bíblia, mas Deus não permitiu que sua palavra fosse totalmente extinta. Suas verdades não ficaram para sempre ocultas. Ele poderia facilmente tirar as algemas das palavras de vida, como poderia abrir as portas das prisões e desaforrear os portões de ferro para libertar os seus servos. Nos diferentes países da Europa, o Espírito de Deus moveu homens a buscarem a verdade como os tesouros ocultos. Guiados providencialmente pelas Santas Escrituras, eles estudaram as páginas sagradas com intenso interesse. Estavam dispostos a aceitar a luz, fosse qual fosse o custo para si mesmos. Embora não pudessem ver claramente todas as coisas, foram capazes de perceber verdades há muito tempo encobertas. Como mensageiros enviados pelo céu, prosseguiram rompendo as cadeias do erro e da superstição e chamando os que haviam sido escravizados há tanto tempo para se levantarem a declarar sua liberdade. Exceto entre os valdenses, a palavra de Deus havia por séculos estado trancafiada em línguas somente conhecidas pelos eruditos, mas chegará o tempo em que as escrituras deveriam ser traduzidas e postas nas mãos dos povos de diferentes terras em sua língua nativa. O mundo havia superado sua meia-noite. As horas de escuridão se dissipavam e em muitos lugares surgiam os prenúncios da vindoura aurora.
No século XIV surgiu na Inglaterra a estrela da manhã da Reforma. John Wycliffe foi um arauto da Reforma, não apenas para a Inglaterra, mas para toda a cristandade. O grande protesto contra Roma, o qual lhe fora permitido pronunciar, nunca deveria ser silenciado. Esse protesto descandeou uma luta que resultou na emancipação de indivíduos, igrejas e nações. Wycliffe recebeu uma educação liberal. Para ele, o temor do Senhor era o princípio da sabedoria. Ele era conhecido na universidade por sua fervorosa piedade, bem como por seus notáveis talentos. E profunda sabedoria. Em sua sede de saber, buscou tornar-se familiarizado com todo o ramo do conhecimento. Wycliffe foi educado na filosofia escolástica, nos cânones da Igreja e na lei civil, especialmente de sua própria pátria. Em seus trabalhos posteriores, o valor de sua educação tornou-se bem aparente. A familiaridade total com a filosofia especulativa de seu tempo capacitou a expor seus erros, e por seus estudos das leis nacionais e eclesiásticas estava preparado para se envolver numa tremenda luta pela liberdade civil e religiosa. Enquanto manejava as armas retiradas da palavra de Deus, a disciplina intelectual que havia adquirido nas escolas habitou-se a compreender as táticas dos teólogos filosóficos. A força de seu gênio, a extensão e a eficácia de seu conhecimento granjearam o respeito de tantos amigos como de adversários. Os seguidores de Wycliffe viam com satisfação em seu campeão estava em primeiro lugar entre as mentes mais privilegiadas do país, e seus inimigos eram impedidos de lançar desprezo sobre a causa da reforma pela exposição da ignorância ou fraqueza de seus partidários. Quando Wycliffe ainda estava na faculdade, ele começou a estudar as Escrituras. Naqueles tempos, quando a Bíblia existia apenas em línguas antigas, os eruditos estavam capacitados a encontrar seu caminho para a fonte da verdade, que estava vedado às classes iletradas. Assim, já estava preparado o percurso para a futura obra de Wycliffe como reformador. Homens de saber haviam estudado a palavra de Deus e descoberto a grande verdade de sua livre graça ali revelada. Através de seus ensinos, disseminavam o conhecimento desta verdade e conduziam outros a voltarem-se para os oráculos vivos. Quando a atenção de Wycliffe foi dirigida às Escrituras, dedicou-se a ele a sua investigação com a mesma competência de que havia habilitado a dominar o ensino nas escolas. Até então, ele tinha sentido uma grande necessidade que nem seus estudos escolásticos e nem os ensinamentos da Igreja tinham podido satisfazer. Na palavra de Deus, Wycliffe encontrou o que antes havia buscado em vão. Nela, ele viu revelado o plano da salvação em Cristo, mostrado como o único advogado do homem. Ele se entregou ao serviço de Cristo e determinou-se a proclamar as verdades que havia descoberto. Semelhantemente aos reformadores futuros, Wycliffe não pôde prever no início de sua obra para onde ele o levaria. Ele não se colocou deliberadamente em oposição a Roma, mas a devoção à verdade não poderia senão levá-lo em conflito com a falsidade. Quanto mais claramente discerne os erros do papado, mais determinadamente apresentava o ensino da Bíblia. Viu que Roma havia trocado a palavra de Deus pela tradição humana. Com destemor, Wycliffe acusou o sacerdócio de ter banido as Escrituras. Exigiu que a Bíblia fosse restituída ao povo e a sua autoridade estabelecida na Igreja. Ele era um professor capaz, zeloso e um eloquente pregador. Sua vida diária era uma clara demonstração das verdades que anunciava. Seu conhecimento das Escrituras, o poder de seu arrazoamento, a pureza de sua vida e uma coragem inflexível conquistaram-lhe estima geral e confiança. Muitas pessoas ficavam insatisfeitas com sua fé anterior à medida que viam a iniquidade prevalecente da Igreja Romana e aclamaram com indisfarçada alegria as verdades apresentadas por Wycliffe. Os líderes papistas, porém, ficaram irados quando perceberam que esse reformador estava conquistando maior influência que a sua.
Wycliffe tinha ótima percepção para detectar erros e investiu determinadamente contra muitos dos abusos sancionados pela autoridade de Roma. Quando atuava como capelão do rei, assumiu corajosa posição contra o pagamento de tributos que o Papa exigia do soberano da Inglaterra, e mostrou que a pretensão papal de autoridade sobre os governantes seculares era contrária tanto à razão como à revelação. As exigências do Papa haviam despertado grande indignação, e os ensinos de Wycliffe estavam exercendo influência sobre os dirigentes da nação. O rei e os nobres uniram-se em negar as pretensões de autoridade temporal do pontífice, e na recusa do pagamento de tributos, assim foi desferido um efetivo golpe na sua supremacia papal na Inglaterra. Outro mal contra o qual o reformador moveu longa e resoluta batalha foi a instituição da Ordem dos Frades Mendicantes. Esses frades examinavam a Inglaterra emperrando grandeza e prosperidade do país. A indústria, a educação, a moral sentia a deletéria influência. A vida ociosa dos monges e a mendicância não era apenas um voraz escaldouro dos recursos do povo, mas trazia desdém sobre o trabalho produtivo. A juventude estava desmoralizada e corrompida. Mediante a influência dos frades, muitos foram introduzidos a entrar para o claustro e dedicar-se à vida monástica, e isso não somente sem o consentimento dos pais, como também sem o conhecimento e contrariamente às suas ordens. Um dos primeiros pais da Igreja Romana, enfatizando as reivindicações do monasticismo acima das obrigações do amor e dever filiais, declarou: embora teu pai jaza diante da tua porta, chorando e lamentando, e tua mãe te mostre o corpo que abrigou e os seios que te nutriram, ponde-se sobre os pés e segue adiante diretamente para Cristo. Por essa monstruosa desumanidade, como Lutero posteriormente a intitulou, cheirando mais a loba e a tirania de que a cristão e homem, foram os corações dos filhos endurecidos contra seus pais. Vida de Lutero, de Barnaz e Sears. Assim, os líderes papais, como os fariseus de outrora, anularam o mandamento de Deus por causa de sua tradição. Dessa forma, eram os lares desolados e os pais privados da companhia de seus filhos e filhas. Mesmo os estudantes nas universidades eram enganados pelas falsas representações dos monges, e induzidos a unirem-se às suas ordens. Muito mais tarde arrependiam-se do passado dado, vendo que haviam arruinado suas vidas e trazido pesares sobre seus pais. Mais uma vez presos na armadilha, era-lhes impossível obter a liberdade. Muitos pais, temendo a influência dos monges, recusavam-se a enviar seus filhos para as universidades. Houve uma queda no número de estudantes frequentadores dos grandes centros educacionais. As escolas se extinguiam e prevalecia a ignorância. O Papa havia concedido a esses monges o poder de ouvir confissões e outorgar perdão. Isso se tornou uma fonte de grande mal. Propensos a aumentar seus ganhos, os frades eram tão prontos a conceder absolvição, que os criminosos de todos os tipos recorriam a eles, resultando essa situação no rápido aumento dos piores vícios. Os doentes e os pobres eram deixados a sofrer, enquanto os donáticos, que deveriam aliviar-lhes as necessidades, iam para os monges, os quais com ameaças exigiam as dávidas do povo. Denunciando a impiedade daqueles que retinham as esmolas de suas ordens, a despeito de sua profissão de pobreza, a riqueza dos frades estava constantemente aumentando, e seus magnificentes edifícios e suntuosas mesas tornaram-se mais aparente a crescente pobreza da nação. E quanto despediam de seu tempo na luxúria e prazer, enviavam em seu lugar homens ignorantes que tão somente podiam contar histórias fascinantes, lendas e fazer graguejos para divertir o povo e torná-lo ainda mais crédulo dos monges. Entretanto, os frades continuavam mantendo sob controle as supersticiosas multidões, levando-as a crer que todos os deveres religiosos estavam compreendidos no reconhecimento da supremacia do Papa.
na adoração dos santos e na oferta de donativos aos monges, e isso era suficiente para lhes garantir um lugar no céu. Homens sábios e piedosos haviam trabalhado em vão para produzir uma reforma nessas ordens monásticas, mas Wycliffe, com visão mais clara, atingiu as raízes do mal, declarando que o próprio sistema era falso e que deveria ser abolido. Discussão e investigação foram despertadas. Como os monges atravessavam o país vendendo os perdões papais, muitos foram levados a duvidar da possibilidade de adquirir perdão mediante dinheiro, e perguntavam se deveriam buscar perdão de Deus ou do pontífice romano. Não poucos estavam alarmados com a capacidade dos frades, cuja ganância não conhecia limites. Os monges e os prelados de Roma diziam: estão nos devorando como um câncer. Deus precisa livrar-nos ou o povo perecerá. De Albigerani, que era um historiador. Para acobertar sua avareza, esses monges mendicantes diziam seguirem o exemplo do Salvador, declarando que Jesus e seus discípulos haviam sido apoiados pela caridade do povo. Essa pretensão resultou em prejuízo para sua causa, pois ele levou a muitos à Bíblia para aprenderem a verdade por si mesmos, um resultado que de todos os outros era o menos desejado por Roma. A mente dos homens foi dirigida para a fonte da verdade, e qual era o objetivo romano ocultar? Wycliffe começou a escrever e publicar tratados contra os frades. Todavia, não é tanto para entrar em disputa com eles, como para atrair a mente dos povos aos ensinos da Bíblia e seu autor. Ele afirmava que o poder do perdão ou da excomunhão era possuído pelo Papa em grau não maior do que pelos sacerdotes comuns, e que nenhum homem poderia ser verdadeiramente excomungado, a menos que primeiro trouxesse sobre si a condenação divina. De nenhum modo mais efetivo poderia ele ter empreendido a destruição dessa gigantesca estrutura do domínio temporal e espiritual que o Papa havia erigido, e na qual as almas e os corpos de milhões eram mantidos cativos. Mais uma vez, Wycliffe foi convocado para defender os direitos da coroa inglesa contra as ingerências de Roma e indicado como embaixador real. Despendeu ele 2 anos nos Países Baixos, em conferência com os delegados papais. Ali entrou em comunicação com os clérigos da França, Itália e Espanha, e teve a oportunidade de rever a situação e obter conhecimento de muitas coisas que lhe haviam estado ocultas na Inglaterra. Aprendeu muita coisa que lhe deu base para os trabalhos posteriores. Nesses representantes da corte papal, ele leu o real caráter e os objetivos da hierarquia. Retornou então à Inglaterra para repetir seus ensinos anteriores mais abertamente e com maior zelo, declarando que a cobiça, o orgulho e a fraude eram os deuses de Roma. Em um de seus tratados, falando do Papa e de seus coletores, ele disse: eles subtraem de nossa terra o sustento de gente pobre e muitos milhares de marcos anualmente, e também o dinheiro do rei para sacramentos e coisas espirituais, o que é a maldita heresia da simonia, e faz que toda a cristandade apoie e mantenha sua heresia. Na verdade, ainda que o nosso reino possuísse uma imensa montanha de ouro e nunca outro homem dela lançasse mão, senão apenas o coletor desse orgulhoso e mundano sacerdote, ao longo do tempo essa revelação estaria esgotada, pois ele retira todo o dinheiro de nossa terra e nada dá em retorno, senão a maldição de Deus por sua simonia. História da vida de sofrimentos de John Wycliffe do reverendo João Larris. Logo após o seu retorno à Inglaterra, Wycliffe recebeu do rei a nomeação para a reitoria de Luthercroft. Isso foi uma certeza que o monarca, ao menos que não se havia aborrecido por seus claros discursos. A influência de Wycliffe foi sentida na moldagem da ação da corte, bem como a da crença da nação. Os trovões papais foram prontamente lançados contra ele. Três bulas foram despachadas para a Inglaterra, uma para a universidade, outra para o rei e outra para os prelados.
todas ordenado medidas imediatas e decisivas para silenciar o ensinador da heresia. Antes da chegada das bulas, todavia, os bispos, em seu zelo, haviam intimado Wycliffe a comparecer diante deles para julgamento. Mais dois dos mais poderosos príncipes do reino acompanharam até o tribunal, e o povo cercando o edifício e invadindo-o precipitadamente intimidou de tal forma os juízes que o processo foi suspenso temporariamente e foi permitido ao Wycliffe seguir seu caminho em paz. Pouco depois faleceu Eduardo III, a quem os prelados, aproveitando-se de sua idade avançada, haviam tentado influenciar contra o reformador, e o antigo protetor de Wycliffe tornou-se regente da nação. Mas a chegada das bulas papais colocou sobre toda a Inglaterra a ordem decisiva de aprisionamento do herege. Essas medidas apontavam diretamente para a fogueira. Parecia certo que Wycliffe deveria logo cair presa da vingança de Roma, mas aquele declarar no passado: "Não temas, eu sou teu escudo", está em Gênesis capítulo 15, verso 1. E novamente estendeu a mão para proteger seu servo. A morte veio não para o reformador, mas para o pontífice que havia decretado sua destruição. Gregório VI morreu e os eclesiásticos que haviam se reunido para o julgamento de Wycliffe se dispersaram. A providência de Deus ainda promoveu acontecimentos que deram oportunidade ao crescimento da reforma. A morte de Gregório foi seguida da eleição de dois papas rivais, dois poderes conflitantes, cada um professadamente infalível. Reclamavam a obediência agora. Cada um convocava os fiéis para ajudarem a fazer guerra contra o outro, reforçando suas exigências com terríveis anátemas. Com terríveis anátemas contra os seus adversários e promessas de recompensa no céu para os que apoiassem. Esses eventos enfraqueceram muito o poder do papado. As facções rivais fizeram tudo o que podiam para se atacarem uma à outra, e Wycliffe teve descanso por um tempo. Anátemas e recriminações voavam de um papa para o outro, e torrentes de sangue foram derramadas para apoiar suas conflitantes pretensões. Crimes e escândalos inundavam a igreja. Enquanto isso, o reformador no quieto retiro de sua paróquia em Lutherroth, estava trabalhando diligentemente a fim de desviar a atenção do povo dos papas contendores para Jesus, o príncipe da paz. O cisma, com toda a rivalidade e corrupção que causava, preparou o caminho para a reforma, habilitando o povo para quem o papado realmente era. Num tratado que publicou o Cisma dos Papas, Wycliffe convocou ao povo a considerar esses dois sacerdotes o anticristo. Deus disse dele: "Não fará mais com que o demônio reinasse em apenas um desses sacerdotes, mas dividiu entre dois para que os homens, em nome de Cristo, pudessem mais facilmente vencer os dois." Vida e opiniões de John Wycliffe de Vaughan. Wycliffe, como seu mestre, pregou o evangelho aos pobres. Não contente com a propagação da luz dos humildes lares de sua paróquia em Lutherroth, ele propôs a levá-la a cada parte da Inglaterra. Para cumprir esta intenção, ele organizou um grupo de pregadores simples, devotos e que amavam a verdade, e nada desejavam tanto como dissimá-la. Esses homens foram por toda a parte ensinando nos mercados, nas ruas das grandes cidades e nas vielas do campo. Eles iam em busca do idoso, do enfermo e do pobre, e transmitiam-lhes as boas novas da graça de Deus. Como professor de teologia de Oxford, Wycliffe pregava a palavra de Deus nos salões da universidade. Assim pranteou ele tão facilmente a verdade aos estudantes sobre os seus cuidados que recebeu o título o doutor do Evangelho. Mas a grande obra de sua vida deveria ser a tradução das escrituras do idioma inglês, num trabalho por um título A Verdade e o Significado da Escritura. Ele expressou sua intenção de traduzir a Bíblia para que cada homem na Inglaterra pudesse ler na linguagem nativa as maravilhosas obras de Deus.
Mas repentinamente seus trabalhos foram interrompidos. Embora não tivesse ainda 60 anos de idade, a labuta incessante, o estudo e os ataques dos inimigos haviam minado suas forças e tornaram-se prematuramente envelhecido. Wycliffe foi atacado por perigosa enfermidade. As notícias produziram grande júbilo entre os frades. Agora pensavam eles, ele se arrependeria amargamente do mal que havia causado à igreja. Eles se dirigiram rapidamente aos seus aposentos para ouvirem a confissão. Os representantes de 4 ordens religiosas, juntamente com 6 oficiais civis, reuniram-se em torno do suposto agonizante. Você tem a morte em seus lábios, disseram. Reconheça suas faltas e retrate-se em nossa presença de tudo que disse para o nosso prejuízo. O reformador ouviu em silêncio, então mandou que seu assistente o erguesse do leito. Vós e do leito, olhando-se fixamente enquanto esperamos sua renúncia, disse em voz firme e forte e que tão frequentemente os havia feito tremer: Eu não morrerei, mas viverei e declararei meus maus feitos dos frades. De Albenegere, atônimos e envergonhados, os monges saíram rapidamente do quarto. As palavras de Wycliffe se cumpriram. Ele viveu para colocar nas mãos dos seus compatriotas as mais poderosas de todas as armas contra Roma, para lhes dar a Bíblia, instrumentalidade designada pelo céu para libertar, iluminar e evangelizar o povo. Houve muitos e grandes obstáculos a superar para a realização desta obra. Wycliffe estava sobrecarregado pelas enfermidades e sabia que lhe restavam apenas uns poucos anos para fazer o trabalho. Ele via a oposição que tinha de enfrentar, mas encorajado pelas promessas da palavra de Deus, seguiu avante sem nada temer. No pleno vigor de suas faculdades intelectuais, rico em experiências, ele havia sido preservado e preparado por especial providência divina para o maior de seus trabalhos. Enquanto toda a cristandade se achava envolvida em turbação, o reformador, em sua reitoria em Lutheral, não dava atenção à tormenta que rugia lá fora, aplicava-se à sua designada tarefa. Contra seus adversários. Afinal, a obra se completou. A primeira tradução da Bíblia já feita. A palavra de Deus estava aberta à Inglaterra. O reformador não temia agora a prisão ou estaca. Ele havia colocado nas mãos do povo inglês a luz que jamais se extinguiria. Ao dar a Bíblia aos seus patrícios, Wycliffe fizera mais para despedaçar os grilhões da ignorância e do vício, mais para libertar e elevar seus pais, do que fora conseguido pelas mais brilhantes vitórias nos campos de batalha. Sendo a arte da imprensa ainda desconhecida, somente por vagaroso e cansativo trabalho podiam as cópias da Bíblia ser multiplicadas. Tão grande foi o interesse em conseguir o livro, que muitos voluntariamente se engajavam na obra de transcrevê-lo. Mas foi com dificuldades que os copistas puderam suprir a demanda. Alguns dos mais ricos compradores desejavam a Bíblia toda, outros compravam apenas uma porção. Em muitos casos, várias famílias se uniam para adquirir um exemplar. Assim, a Bíblia de Wycliffe logo seguiu o seu caminho até os lares das pessoas. O apelo e a razão dos homens despertou de sua submissão passiva aos dogmas papais. Wycliffe agora ensinava as doutrinas distintivas do protestantismo, a salvação através da fé em Cristo e da infalibilidade exclusiva das Escrituras. Os pregadores que ele havia enviado fizeram circular a Bíblia juntamente com os escritos do reformador, e com tal sucesso que a nova fé foi aceita por quase metade da população na Inglaterra. O surgimento das Escrituras trouxe pavor às autoridades da Igreja. Agora elas tinham de enfrentar um instrumento muito mais poderoso que Wycliffe, um agente contra o qual suas armas pouco adiantavam. Não havia esse tempo nenhuma lei na Inglaterra proibindo a Bíblia, pois nunca antes ele havia sido publicada na linguagem popular. Tais leis foram posteriormente criadas e rigorosamente impostas.
Enquanto isso, a despeito dos esforços dos sacerdotes, houve por um tempo oportunidade da circulação da palavra de Deus. Novamente, os líderes papistas conspiraram para silenciar a voz do reformador. Diante de 3 tribunais, foi ele sucessivamente intimado a comparecer, mas sem proveito. Primeiramente, um sinódio de bispos declarou heréticos de seus escritos, e conquistando o jovem rei Ricardo II para o seu lado, obtiveram um decreto real, condenando à prisão todos os que sustentassem as condenadas doutrinas. Wycliffe apelou do sínodo para o parlamento, destemidamente denunciou a hierarquia diante do Concílio Nacional e pediu uma reforma contra os tremendos abusos sancionados pela Igreja. Convincente poder, ele retratou as usurpações e corrupções da sé papal. Seus inimigos ficaram confusos. Os amigos e partidários de Wycliffe foram forçados a submeter-se e esperar-se confiantemente que o próprio reformador, em sua avançada idade, sozinho e sem amigos, se dobrasse ante a autoridade combinada da coroa e da mitra. Porém, em vez disso, os papistas se viram derrotados. O parlamento, despertado pelos comoventes apelos de Wycliffe, repeliu o edito perseguidor e o reformador foi novamente posto em liberdade. Pela 3ª vez ele foi levado a julgamento, e agora perante mais elevado tribunal eclesiástico do reino, nele nenhum favor seria mostrado para com a heresia. Nele, afinal, Roma triunfaria e a obra do reformador seria detida. Assim pensavam os papistas. Se eles pudessem realizar seu propósito, Wycliffe seria forçado a abajurar de suas doutrinas, ou deixaria aquela corte diretamente para as chamas. Mas Wycliffe não se retratou. Ele não podia usar dissimulação. Destimadamente manteve seus ensinos e rebateu as acusações de seus perseguidores. Perdendo a si mesmo de vista e também sua posição, ele intimou seus ouvintes perante o tribunal divino e pesou seus sofimas e enganos nas balanças da verdade eterna. O poder do Espírito Santo foi sentido naquele salão conciliar. Um fascínio celeste dominou seus ouvintes. Eles pareciam não ter poder para deixar o lugar. Com flechas da aljava do Senhor. As palavras do reformador penetravam seus corações. A acusação de heresia que havia formulado contra ele foi lançada de volta sobre eles mesmos. Porque, perguntavam ele, ousavam espalhar seus erros. Por causa do ganho para comercializar a graça de Deus. Finalmente disse: com quem pensam vocês? Estão contendendo? Com um homem velho à beira da sepultura? Não. Com a verdade que é mais forte do que vocês e os vencerá. Dito isso, retirou-se da assembleia e nenhum de seus adversários tentou impedi-lo. A obra de Wycliffe estava quase terminada. A bandeira da verdade que ele havia portado por tanto tempo estava quase caindo de suas mãos. Mais uma vez mais ele deveria testemunhar do Evangelho. A verdade deveria ser proclamada a partir da própria fortaleza do reino do erro. Wycliffe foi intimado a comparecer perante o tribunal papal em Roma, que tantas vezes derramará o sangue dos santos. Ele não estava alheio ao perigo que o ameaçava. Todavia, teria obedecido à intimação que, se não fosse um ataque de paralista que lhe tornou impossível realizar a viagem. Mas, embora sua voz não devesse ser ouvida em Roma, ele poderia falar por carta, e assim o fez. De sua reitoria, o reformador escreveu uma carta ao Papa, ao qual, conquanto respeitosa em entonação e cristã em espírito, era uma aguda repreensão à pompa de orgulho da sé papal, disse: verdadeiramente eu me regozijo por abrir e declarar a cada homem a fé que mantenho, e especialmente ao bispo de Roma, o qual, como suponho ser íntegro e verdadeiro, muito dispostamente confirmará a minha dita fé, ou, se ela for equivocada, corrigi-la. Primeiramente, creio que o Evangelho de Cristo é o corpo de toda a lei de Deus. Digo e sustento que o bispo de Roma, visto ser ele o vigário de Cristo aqui na terra, está ligado mais que todos os homens à lei do Evangelho. Pois a grandeza entre os discípulos de Cristo não consistia em dignidade ou honras mundanas, mas em seguir de maneira exata e muito íntima a Cristo em sua vida e atitudes.
Cristo, no templo de sua peregrinação, aqui foi o homem mais pobre, desprezando e rejeitando toda a honra e domínio mundanos. Nenhum homem fiel deveria seguir que o próprio Papa ou qualquer outro santo homem, senão os pontos que ele tenha seguido ao Senhor Jesus Cristo. Pois Pedro e os filhos de Zebedeu, por desejarem honras mundanas, contrariamente a seguir os passos de Cristo, pecaram e, portanto, não devem ser seguidos nesses erros. O Papa deve deixar ao poder secular todo o domínio temporal e governo, e para isso persuadir eficazmente e exortar todo o seu clero, pois assim fez Cristo especialmente por seus apóstolos. Se eu errei em qualquer um desses pontos, muito humildemente me submeterei à correção e mesmo à morte, se assim for necessário. Se eu pudesse trabalhar de acordo com a minha vontade e desejo, certamente me apresentaria diante do bispo de Roma. Mas o Senhor quis de outra forma e ensinou-me a obedecer a Deus antes que os homens. No encerramento, disse Wycliffe: oremos ao Senhor nosso Deus para que ele mova nosso Papa, Urbano V, como já está fazendo, para que juntamente com o seu clero possa seguir o Senhor Jesus Cristo na vida e atitudes, e que eles possam ensinar o povo efetivamente e que esse igualmente possa fielmente assim segui-los. Atos e momentos do Foxe. Assim, Wycliffe apresentou ao Papa e seus cardeais a mansidão e humildade de Cristo, mostrando não somente a eles, mas a toda a cristandade o contraste entre eles e o mestre de quem professavam ser representantes. Wycliffe esperava com certeza que sua vida seria o preço da fidelidade. O rei, o papa e os bispos estavam unidos para promover sua ruína, e parecia certo que uns ou poucos meses no máximo mediavam entre ele e a estaca da fogueira. Mas sua coragem era inabalável. Porque vocês falam em busca à distante coroa do martírio, disse ele. Preguem o evangelho de Cristo aos soberbos prelados e o martírio não lhes faltará. Que deveria eu viver e ficar silencioso? Jamais. Que o golpe seja desferido. Eu espero sua vinda. De Aubigné. Mas a providência de Deus ainda escudava seu servo, o homem que por toda uma vida havia se postado corajosamente em defesa da verdade. Em perigos diários de vida, não caiu vítima do ódio de seus inimigos. Wycliffe nunca buscou proteger-se, mas o Senhor fora do seu protetor. E agora, quando os inimigos estavam seguros de sua presa, a mão de Deus o removeu de seu alcance. Em sua igreja de Luther Road, enquanto estavam prestes a ministrar a comunhão, caiu vitimado por uma paralisia e em pouco tempo rendeu sua vida. Deus designará a Wycliffe a sua obra. Ele havia posto a palavra da verdade em sua boca e uma aguda e uma guarda ao seu redor, para que essa palavra pudesse chegar até o povo. Sua vida foi protegida e seus trabalhos prolongados até que fosse lançado um fundamento para a grande obra da reforma. Wycliffe saiu da obscuridade da Idade Escura. Não houve ninguém antes dele por cuja obra que pudesse moldar seu sistema de reforma. Movido como João Batista para realizar uma missão especial, ele foi o arauto de uma nova era. Todavia, no sistema de verdades que ele apresentou, havia uma unidade e integridade cujos reformadores que o seguiam não puderam exceder. Que alguns reformadores que não seguiam puderam exceder, que alguns não alcançaram mesmo 100 anos depois. Tão amplo e profundo foi o fundamento posto, tão firme e verdadeira a estatura, que não precisou ser reconstruído por aqueles que vieram depois dele. O grande movimento que Wycliffe inaugurou, o qual deveria libertar a consciência e o intelecto, e livrar as nações há tanto tempo, jungidas ao triunfal carro de Roma, teve seu manancial na Bíblia. Ali estava a fonte daquela corrente de bênçãos que, como a água da vida, tem fluído desde o século XIV. Wycliffe aceitava suas santas escrituras como implícita fé, como a inspirada revelação de sua vontade de Deus. A suficiência, a regra de fé é prática.
Ele havia sido educado a estimar a Igreja de Roma como autoridade divina e infalível, a aceitar como inquestionável reverência aos ensinos e costumes estabelecidos havia um milênio. Mas ele se voltou de tudo isso para ouvir a santa palavra de Deus. Era a autoridade que ele conclamava ao povo a reconhecer. Em lugar da igreja falando através do Papa, ele declarou que a única e verdadeira autoridade deveria ser a voz de Deus falando através de sua palavra. Ele ensinava não apenas que a Bíblia era a perfeita revelação da vontade de Deus, mas que o Santo Espírito era o seu único intérprete, e que cada homem devia, pelo estudo de seus ensinos, aprender o dever por si mesmo. Desse modo, Wycliffe desviou a mente dos homens do Papa e da Igreja de Roma para a palavra de Deus. Ele foi um dos maiores reformadores em amplitude intelectual e em clareza de pensamento, em firmeza na manutenção da verdade e bravura em defendê-la. Foi igualado por poucos que sucederam na pureza de vida, incansável diligência no estudo e no trabalho, integridade incorruptível e amor e fidelidade cristã em seu ministério caracterizaram o primeiro dos reformadores, e isso a despeito de obscuridade intelectual e corrupção moral dos tempos que ele viveu. O caráter de Wycliffe é um testemunho do poder educador e transformador das Santas Escrituras. Foi a Bíblia que fez dele o que era. O esforço para compreender as grandes verdades da revelação confere frescor e vigor a todas as faculdades. Ela expande a mente, afia a percepção e amadurece o julgamento. O estudo da Bíblia enobrecerá cada pensamento, sentimento e aspiração, como nenhum outro estudo poderia fazer. Ele dá estabilidade de propósito, paciência, coragem e fortaleza. Refina o caráter e assim santifica a alma. Um estudo cuidadoso e reverente nas Escrituras, levando a mente em contato direto com a mente infinita, dará ao mundo homens de intelecto mais forte e ativo, bem como de princípios mais nobres do que jamais resultou do mais competente treinamento proporcionado pelos recursos da filosofia humana. A exposição das tuas palavras dá luz, diz o salmista, dá entendimento aos simples. Salmo 119, versos 130. As doutrinas ensinadas por Wycliffe continuaram a disseminar-se por algum tempo. Seus seguidores, conhecidos como Wycliffitas ou Lollardos, não apenas atravessaram a Inglaterra, mas espalhavam-se por outras terras, levando o conhecimento do Evangelho. Agora que seu líder se fora, os pregadores trabalhavam mesmo com maior zelo do que antes, as multidões se aglomeravam para ouvir seus ensinos. Alguns pertences à nobreza e mesmo a esposa do rei estavam entre os seus conservos. Em muitos lugares houve uma notável reforma nas maneiras do povo, e os símbolos idolátricos do romanismo foram removidos das igrejas. Mas logo uma cruel tormenta de perseguição irrompeu sobre os que se atreveram a aceitar a Bíblia como seu guia. Os monarcas ingleses, ávidos por fortalecer seu poder mediante a favor de Roma, não hesitaram em sacrificar os reformadores. Pela primeira vez na história da Inglaterra, foi decretada a fogueira contra os discípulos do Evangelho. Martírio sucedeu-se a martírio. Os advogados da verdade, proscritos e torturados, podiam somente derramar seus clamores aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Caçados como inimigos da igreja e traidores do reino, eles continuaram a pregar em lugares secretos, buscando o abrigo da melhor maneira que podiam nos humildes lares dos pobres e frequentemente se ocultando mesmo em covas e cavernas. A despeito da ira da perseguição, um calmo, devoto, fervente e paciente protesto contra a prevalecente corrupção da fé religiosa continuou a ser feito durante séculos. Os cristãos daqueles primeiros tempos tinham somente o conhecimento parcial da verdade. Contudo, haviam aprendido a amar e obedecer à palavra de Deus e pacientemente sofreram por sua causa. Como os discípulos dos dias apostólicos, muitos sacrificaram suas procissões seculares por causa de Cristo, aqueles que havia sido permitido habitar em seus próprios lares.
Com alegria abrigavam seus irmãos banidos e, quando eles também foram expulsos, alegremente aceitaram a sorte dos excomungados. Milhares, é verdade, amedrontados pela fúria de seus perseguidores, obtiveram sua liberdade mediante o sacrifício da fé, e saíam de suas prisões com roupas de penitentes para tornar pública a sua renúncia. Porém, não era pequeno o número, inclusive, de homens de nobre nascimento e outros humilde de condição, que sustentou destemidamente o testemunho da verdade na masmorra, nas torres dos lombardos, em meio às torturas e chamas, regozijando-se de serem tidos por dignos de conhecer a participação de suas aflições. Os papistas haviam fracassado em impor sua vontade a Wycliffe durante sua vida. Em seu ódio não podia ser satisfeito enquanto seu corpo descansasse pacificamente na sepultura. Por decreto do Concílio de Constância, mais de 40 anos após a morte do reformador, seus ossos foram exumados e publicamente queimados e suas cinzas lançados em um riacho próximo. O riacho, diz o antigo escritor, transportou suas cinzas ao Avon, o Avon no Severn, o Severn em pequenos mares e esses no oceano. E assim as cinzas de Wycliffe são um emblema de sua doutrina, que agora está dizimada por todo o mundo. História Eclesiásticas da Bretanha, de T. Fuller. Os inimigos poucos compreenderam o significado de seu malicioso ato. Através dos escritos de Wycliffe, John Hus, da Boêmia, foi levado a renunciar a muitos dos erros do romanismo e entrar para a obra da reforma. Assim, esses dois países estão distanciados entre si, a semente da verdade foi semeada. Da Boêmia, a obra se estendeu para as outras terras. A mente dos homens foi dirigida a longamente esquecida a palavra de Deus. A mão divina estava preparando o caminho para a grande reforma. Povo de Deus. Essa foi a história de John Wycliffe, que era esse primeiro reformador. E o que você viu no último estrofe agora, que era John Hus, Jerônimo de Praga, que era o próximo tema, que era o 6º capítulo. Eu vou falar desses mais dois reformadores que pegaram a experiência do mestre, que era John Wycliffe, que seguiam a obra da reforma, que depois por Martinho Lutero, para avançarem ainda mais avante. Era maravilhoso esse livro, A Grande Controvérsia, que é o Grande Conflito também. São os mesmos livros, só muda algumas palavrinhas de cada capítulo. Fala do mesmo tema. É maravilhoso esse livro. Eu decidi fazer porque quando eu li, eu achei maravilhoso. E tem pessoas que não gostam, que me criticam aqui no canal, que fala que esse livro é heresia, que eu sou louco, que eu sou psicopata, que eu sou herético, você é herege, eu fui chamando de herege, isso, eu me sinto na Idade Média. Eu ser chamado de herege, eu me sinto na Idade Média, a igreja católica romana me apontando o dedo, fala, você é herege, você vai na fogueira, você vai morrer enforcado. Que vai acontecer agora no tempo futuro. O que aconteceu na Idade Média, ela vai voltar a acontecer. Só que em tempos curtos. Aqui por 1260 anos. No futuro por 1260 dias. 3 anos e meio. Ou 42 meses, como você preferir. Vai ter perseguição. Vai existir perseguição contra os que professarem a palavra de Deus. As pessoas serão perseguidas, vão se sentir um pouco como foi na Idade Média. Dessas pessoas que foram mortas durante esses 1260 anos. De você não poder professar a palavra de Deus. Nesse tempo a Bíblia era banida. Quem tinha a Bíblia era o que tinha em casa, era que já tinha na casa. Como se diz, não vendiam mais Bíblias.
que era a Igreja Católica Apostólica Romana, proibiu as Bíblias na Idade Média, que vai voltar a fazer novamente. Quando sair o decreto dominical, as Bíblias serão trancadas. Não vai vender mais Bíblias. Vocês pegaram a moral da história? Aquela história, aquela que aconteceu, aquela que não é invenção minha, não é invenção de nenhum pastor que prega a verdade, aquela de nenhum pregador, aquela que prega a verdade. Aquela não é invenção, é história. Aquela está no livro. Aquela, que se você não acredita em livro, aquela pesquise na internet, na Wikipédia. Idade Média, Idade da Escuridão. Aquela vocês vão ver a história. Vocês vão ver. O Google dando para vocês, cara, contando a história da Idade Média. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. E eu não me calarei. Quero não me calarei. Quero nem se o YouTube quero me bloquear. Quero nem se tirar eu fora do ar. Quero não aceitar mais os meus vídeos. Eu não me calarei. Quero sobre a verdade. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo para eu falar essas palavras fortalecidas, para eu não desanimar, e sim dizer sempre a verdade do Senhor, meu Pai. Sempre da palavra do Senhor. Sempre estarei no meu coração e em minha alma, em meu peito, Senhor, para professar a sua palavra. Por isso, meu Deus, eu não me calarei. Muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, fez-me de mim o seu servo. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia do Senhor. O sábado do Senhor, o sábado verdadeiro, que era o dia de adoração, o dia de guarda. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.